arrecadações, iniciando nesta quarta-feira durante o Viva Santa Maria, na Gare da Aviação Férrea. As arrecadações de roupas de inverno e cobertores em bom estado de conservação seguem até o dia 31 de julho nos locais elencados. Novos pontos ainda poderão ser apresentados, pois a Prefeitura segue em diálogo com outros possíveis parceiros da campanha do Agasalho 2023. Os organizadores pedem que as roupas e cobertores sejam lavados e empacotados em sacos plásticos fechados. Também solicita que não sejam doadas roupas íntimas, biquínis, roupas de festas e sapatos de salto alto. Deltan Dallagnol critica STF e políticos pela cassação de seu mandato. As informações chegando com Gécio Passos. O agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, criticou ministros do Supremo Tribunal Federal e políticos pela cassação de seu mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deltan esteve na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira e fez um pronunciamento questionando a decisão do TSE. Ele afirmou que não havia processo disciplinar contra ele no Ministério Público. Me punir nesse caso é como punir alguém por um crime futuro, ou pior, é punir alguém por uma acusação que não existe. Eles inverteram a presunção de inocência e transformaram em presunção de culpa, ao arrepio da lei. O Tribunal Superior Eleitoral disse que eu fraudei a lei, mas foi o Tribunal Superior Eleitoral que fraudou a lei e fraudou a Constituição, ao criar uma nova inelegibilidade contra a lei e contra o que diz a Constituição. Segundo Dallagnol, ele irá continuar a defender seus propósitos mesmo sem um mandato de deputado federal. Já o deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, disse que agora Deltan Dallagnol terá que responder pelos seus atos sem foro privilegiado. O senhor Deltan é tudo menos santo, como alguns querem colocar. E cada vez mais isso aí ficará patente. Não tem mais foro privilegiado. Terá que responder como qualquer cidadão, por exemplo, a compra de casas do Minha Casa Minha Vida, mesmo tendo um salário de 30 mil reais. Terá que responder por que recebeu diárias e fez com que procuradores recebessem diárias, mesmo morando em Curitiba. Pois hoje o senhor Deltan Dallagnol, exatamente pelo que ele falava, está pagando. Por unanimidade, o TSE avaliou que Dallagnol tentou burlar a lei de inegibilidade ao deixar seu cargo no Ministério Público Federal enquanto estavam pendentes análises de reclamações disciplinares. A lei da ficha limpa não permite candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para evitar possíveis penalidades administrativas. Deltan Dallagnol ainda pode recorrer da decisão no STF, mas perde seu mandato enquanto isso. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse desta quarta-feira que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, irá fiscalizar postos de combustíveis para garantir redução dos preços nas bombas. A Petrobras anunciou redução de 44 centavos por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02, e a redução do preço médio da gasolina de 40 centavos por litro, passando de R$ 3,11 para R$ 2,78, valor também pago pelas distribuidoras. A declaração do ministro ocorre após a empresa estabelecer o fim da política de atrelar os preços dos combustíveis às variações do mercado internacional, chamada Preço de Paridade de Internacional, o PPI. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Defesa Civil Municipal já realizaram a entrega de mais de 200 cestas básicas para famílias atingidas pela estiagem neste ano. Uma das ações ocorreu no piquete tradicionalista gaúcho PTG Manuel Pinto, no Passo das Tropas, onde 62 moradores do distrito de Pains, cadastrados pela Secretaria, receberam as cestas na noite da última terça-feira. Na última semana, outra ação beneficiou 150 famílias que residem na Vila Esmeralda, no distrito de Boca do Monte. Nos próximos dias, haverá a continuidade das entregas de cestas básicas que vieram da União e estão sendo destinadas para famílias atingidas pela estiagem.
A Secretaria Estadual da Saúde realizou nesta quarta-feira a entrega de mais de 370 mil doses de vacinas monovalentes e bivalentes contra a Covid-19. Os frascos foram encaminhados da Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, o SEAD, para as regionais da Secretaria no interior do estado, onde os municípios fazem a coleta de seus lotes. Entre as doses distribuídas, 144 mil são do tipo bivalente, que passou a ser recomendado recentemente para toda a população com 18 anos ou mais, desde que tenha sido cumprido um intervalo de 4 meses desde a última dose, e para pessoas de 12 a 17 anos que pertençam a algum dos grupos prioritários. O imunizante bivalente é uma versão atualizada, elaborada com base na variante original do coronavírus e da Omicron. Esse foi o nosso correspondente. Tenham todos uma boa noite. Imembuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia, a cada ano, de ser a rádio da gente daqui. Nosso sentimento de gratidão por cada desafio superado e cada conquista que tivemos juntos. Somos Imembuí, a pioneira. Há 81 anos, a rádio que vive a cidade. Bolsão de Negócios, no atacado da Rede Vivo. No Bolsão você anuncia o carro, apartamento, terreno, casa, chácara, compra moto, vende o caminhão, arrenda campo, anuncia tudo o que queira vender, comprar ou trocar. Bolsão de Negócios, atacado da Rede Vivo. Você é nosso convidado todos os domingos pela nossa rádio Imembuí. Anuncie lá, o nosso negócio é só negócio. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Imembuí, há 81 anos. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19 horas e 5 minutos, quinta-feira, depois aí, né, de um feriado, aniversário de Santa Maria, muitas comemorações que tiveram na nossa cidade, né, lá na Gare, também a comemoração aí do jogo, né, do Internacional, e também completou 95 anos, e também a homenagem do Mérito Farroupilha ao seu Manuel Francisco da Silva, que foi muito aplaudido, muito homenageado, e o Empreender com Sucesso fez toda a cobertura aqui, né, para contar essa história, essa trajetória de 92 anos de idade, e que ainda todos os dias pega a sua caminhonetinha e vai para fora e faz o trabalho dele, e sempre sonhando, e ainda já antecipou que vai fazer mais uma obra, com 92 anos, cheio de vontade de trabalhar. E eu me lembro que, quando eu estava na Marqueta Agropecuária, muitas vezes às 6 horas da manhã, ele ligava e eu tinha que ir lá abrir
para ele carregar a Zevém, a aveia, e muitas vezes não tinha funcionário, e ele mesmo carregava. Eu abro lá, mas o senhor carrega, e ele carregava, né? Então, fizemos aí a cobertura da vida, da história do seu Manuelzinho, que foi homenageado, né, com mérito Farroupilha. Também a cidade de Santa Maria foi homenageada, e o Internacional, que completou 95 anos. Então, foi aí um evento aí bastante grande, né? E hoje a gente, então, está de volta, quinta-feira, né, com o nosso programa Nossas Raízes. Mas, antes disso, eu quero lembrar que nós estamos aqui para Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins. Na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Gente, confira lá as ofertas. Sempre muitas ofertas. Chegue lá, fale com a Cristiane, peça um descontinho, fala que você ouviu aqui no Empreender, que com certeza você vai levar aquele desconto. Também conosco, Construtora Jobim, ele que está viajando, está nos Estados Unidos, foi visitar o filho, né? E que também acabou aí por adquirir o nosso elefante branco, né? E hoje ele falou, hoje ele falou direto dos Estados Unidos. Sim. Aqui no Tá Na Hora, né? Então, um abraço aí para o Gustavo Jobim. Meu colega, Gustavo Jobim, grande abraço, meu colega de engenharia, Jobim. E meu parceiro desde o primeiro programa, que eu comecei aqui há 6 anos atrás, e nunca mais ele saiu, né? Então, um abraço para ele, que foi visitar o filho dele, uma vez por mês ele visita o filho, né? E falou sobre essa aquisição, sobre esse projeto. Então, um abraço especial para ele. Decora Casa e Afeto, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. A Decora fica na Heitor da Graça Fernandes 500 Camobi. O WhatsApp é 33117789, bem em frente à Rede Mac Camobi e ao lado da Guadalupe. Então, não tem como você não achar. Universidade Franciscana, para um novo tempo no mundo do trabalho. Ângelos Oeste, agora com planos de cremação, no valor de R$ 28,00. Então, vale a pena, conheça, e vá conhecer lá também a sede, ali na Elvio Basso. Também conosco a Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Sempre o nosso diretor Eduardo Biac, que esteve viajando, trazendo aí novidades para Pampeiro, e logo, logo a gente vai ter mais novidades por aí. Então, um abraço para o Eduardo, para a Débora e para todos lá aí da família Pampeiro. Também conosco a Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros, 365. Tem promoções imbatíveis. Gente, para pet tem tudo que vocês imaginam. Ração para cachorro, preços assim incomparáveis. Fora o resto, plantinhas, plantas, lenha para o seu fogo. Imagina o que vocês imaginarem, tem lá, vale a pena conhecer. Também Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida. Conosco também Purifique Santa Maria e Purifique Camobi. Sexta-feira a gente teve aí uma entrevista super bacana com a Lia Noal, onde a gente mostrou a diferença dos refis de água quando se usa um refil para purificar a água e quando não se usa, né? Então, vale a pena você conferir a nossa live. Também conosco Brita Pinhal, em setembro, completando 50 anos, soluções em obras de infraestrutura de pequeno a grande porte, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, todas as quintas-feiras, ideias e debates com a engenheira Luciana Paola Camilotti, com o nosso médico veterinário Carlos Flávio Barbosa, que hoje não pôde estar conosco, também com o Rodrigo Silva Jardim, nosso sociólogo, e hoje com o nosso convidado especial, o Dr. Zoé Dalmoura. Ele que é da Saúde Protege, Medicina do Trabalho, por completo, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnóstico. Acesse Saúde Protege. Gente, sempre falo para vocês, né? Quando você fala em medicina do trabalho, protege, porque você vai ter segurança, credibilidade e um trabalho com um atendimento muito diferenciado. Então, não deixe de procurar a Protege.
Também conosco o Patronato Shopping, o melhor em um só lugar, a Estação Camobi Multistore, a sua parada, e também a Cucaria. Gente, na terça-feira passada, quem ganhou a cuca, a caixas de cuca, é a Irma Correia. Irma Correia pode chegar lá com a identidade na Cucaria e retirar a sua caixa de cucas. Então, aproveita aí para degustar uma cuquinha com essa época aí, com essa temperatura. Bom, já estamos com os nossos convidados aqui no estúdio, estamos na nossa live ao vivo pelo Facebook da Rádio Membuí, também pelas demais plataformas, também agora no YouTube. Gente, vamos começar as nossas lives, porque estamos atingindo os 1.000 inscritos que precisávamos, então vai ter muita novidade aí. Bom, vamos começar então, porque eu sei que o Dr. Zoé e a Luciana devem ter muita coisa para falar. Vou começar com o Rodrigo Jardim, porque ele não passou, talvez, ainda por essa doença, enfim. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. E eu queria colocar, pessoal, que hoje o nosso tema, antes de dar uma boa noite para o Rodrigo, é uma coisa muito grave que está acontecendo aqui na nossa cidade, que é a dengue, né? Então, mas vou começar pelo Rodrigo e quero parabenizar o Rodrigo pela pauta da semana passada. Foi um sucesso muito grande. Batemos todos os recordes, porque a parte de música sempre ajuda a alma, né? E é muito legal. Então, Rodrigo, parabéns. E vou começar contigo hoje. Boa noite aos colegas de mesa, a Landi, ao André. Começando pela semana passada, né? Um artista como Jairo Lambari, a gente tem que agradecer a ele, né? Verdade. Na verdade, porque é um poeta, um grande músico gaúcho aí, de uma vertente pouco, vamos dizer assim, a população do Rio Grande do Sul está acostumada com um tipo de música, como ele falou, né? E como ele vem com uma outra vertente um pouco mais romântica, com um outro tipo de poesia, né? Às vezes, há um tempo atrás, era muito resistente esse tipo de situação dentro da música gaúcha, né? E graças a Deus tá bem, né? Mas hoje o tema é outro, né? Vamos discutir esse problema da dengue, né? E a minha contribuição, eu acho, hoje seria muito mais no sentido de que, infelizmente, no Brasil, a gente lida muito com a contingência, né? Mas todo o trabalho que deveria ter sido feito, e eu como servidor público me coloco nisso também, de que isso deveria ser moeda corrente dentro das casas, das famílias, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas ligarem para os estabelecimentos de saúde pedindo para que a prefeitura leve pessoas para limpar suas próprias casas, né? Isso é uma coisa muito comum que acontece quando é acessado o poder público, né? E isso não é um problema só do poder público. O poder público vai chegar no final quando a situação já se instaurou de uma maneira assim, infelizmente, bastante complicado para a sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem que começar agora a pensar daqui para frente também, além de cuidar dessas situações que chegaram nesse ponto que a gente está vendo e sentindo na pele, né? De entender que isso não é só um problema de saúde, isso é um problema da sociedade em si também, né? Isso tem que estar dentro da sala de aula, isso tem que estar dentro dos currículos escolares, isso tem que estar dentro da mesa de jantar, onde poucas famílias hoje ainda jantam e almoçam juntas, né? Um está na televisão, o outro não almoça, o outro não, né? Mas, enfim, isso tem que estar inserido dentro das conversas das pessoas, para que isso não fique só virando manchete de jornal e situações complicadas que venham a envolver somente a questão de saúde. Isso tem da questão de ensino, a questão, como eu falei, familiar, de educação, não é? da conscientização, porque não adianta a gente ter uma população de 300 mil pessoas e ter 90 mil agentes de endemia, agente de saúde. A gente não vai resolver. Né? Nem que tenha um agente de saúde para cada pessoa da cidade. Não vai, isso só vai resolver à medida em que nós desenvolvermos alguma ação
a sociedade, junto com o poder público, de que isso seja falado durante todo o ano, na escola, entre os vizinhos, entre as pessoas, não é? Então, eu acho que para a gente iniciar essa conversa, na minha maneira de ver, é de discutir algumas situações, né? Material gráfico, né? Que, como eu falei, esteja dentro dos currículos das escolas. A criança que está lá no jardim da infância, lá na primeira, na segunda série, saiba que isso é a dengue é uma questão muito difícil, né? de lidar, né? Com elevados números de óbitos no mundo inteiro, enfim. E eu entendo que o início ele deve ser por aí, né? Com uma política de promoção e prevenção que não envolve só a saúde, né? A saúde é a última cidadela, vamos dizer assim, desse problema, né? Então é um problema que a sociedade também tem que se mobilizar e entender que ela faz parte disso, né? O poder público não pode ser chamado também só no momento em que estoura essas situações, né? Então, eu acho que é um pouco... Eu não sei se seria interessante a gente iniciar por aí ou por outra situação. Perfeito, né? Perfeito. Luciana. Luciana que já passou por essa situação também, agora, né? A recente. Então, Sim. vou passar para a Luciana, porque depois eu passo para o doutor aqui, porque primeiro eu vou contar a historinha, então. Tá. Boa noite a todos, Rodrigo, Zoé, Lisete, Lande, nosso amigo André que está por aí, e um abraço à distância para o CF que está passeando hoje, não está aqui, né, CF? Então, um abração, porque eu sei que tu está nos ouvindo. Na verdade, tem um problema do trabalho relacionado a que ele está lá, se não me engano, ele está em Camobi, com uma situação lá envolvendo então, está passeando em Camobi. Zoonoses, né, dos animais. É o chão dele, né? Então, como veterinário, ele é realmente um profissional de excelência. Mas vai fundo aí, CF, continua na luta. E nossos ouvintes, né, que eu estava com muitas saudades de todos vocês aqui da rádio, nossos ouvintes, que a gente alguns programas fora, né? Mas até por causa da dengue. Então foi assim, eu vou contar uma historinha para vocês que a dengue ela se manifestou em mim no dia 1º de abril, parecia piada, né? Começou dia 1º de abril, eu senti calafrios, começou uma febrezinha ao meio-dia. Ela foi se agravando, de noite eu já estava assim, voltei para casa após um aniversário e eu já estava querendo fazer quase 38. No segundo dia, do segundo ao sexto dia, eu tive febre muito alta, foi 38, 39 de febre, muita dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor nas articulações. E do quinto ao sexto dia, eu comecei a apresentar diarreia sanguinolenta, né, escura, comecei a ter aqueles sintomas de hemorragia, sangramento gengival. E também a minha pele formou, como é o nome daquelas petequias, né, Zé? Formou petequias e formou uma vermelhidão por todo o corpo e eu fiquei com a pele toda mapeada. E envermelhada, assim, avermelhada, cheia de micro hematomas, assim, vermelhinhos, sabe, que a gente apertava e aquilo mudava de cor. E uma sensação um pouco de coceira, muita dor abdominal, eu estava com dor abdominal, fome zero, por isso que eu emagreci, eu perdi 5 quilos, e eu estive com indicação de internação. Como eu sou esposa de médico, ele só iria me permitir que eu fosse ao hospital em última instância. Vamos aguentar até que tu melhore um pouco para ver como é que se comporta. E, claro, né, soro em casa, fui colocada no soro, fiquei 3 dias no soro e comecei a melhorar. E, então, eu adoeci dia 1º, dia 6 a minha filha começou com sintomas, e dia 12, no aniversário do Zoé, 12 de abril, ele também fez positivo. Então, nós 3 tivemos uma sequência de dengues lá em casa. Onde estava o foco? Dentro da minha casa. Tá? Então, eu digo para vocês que o bicho é mais esperto do que a gente imagina. Ele estava num vaso de orquídea, dentro da minha casa. Era um vaso que ele tinha... ele era totalmente hermético embaixo
E ele tinha uma orquídea dentro com toda aquela massa de cascas, toda bonita. A gente ia colocando água e embaixo formava uma lâmina de água que não aparecia porque tinha uma forragem em cima decorativa. O que aconteceu com essa lâmina de água? Ela era uma lâmina de água que o volume era praticamente um prato de sopa. Neste prato de sopa de água limpa que estava ali, tinha centenas de larvas, que elas estavam todo dia eclodindo e a gente não sabia de onde vinha tanto mosquito. Era daquele único vaso. Tá? Então, o mosquito entrando na sua casa e ele encontrando um pequeno vaso, ele vai colocar os seus ovos e ele vai se reproduzir. Tá? Ele vai se reproduzir dentro da sua casa, não precisa nem sair dali. Ele ficava colocando os ovos e cada vez aquilo ali estava se contaminando cada vez mais, né? Aquele vaso virou um criatório e os bichinhos ficavam ali. Eles saíam e voltavam, botavam ovos e continuavam ali porque tinha água. Toda semana a gente colocava água na planta, então a água não secava nunca. E a gente pensa assim, precisa ter pneu, precisa ter grande quantidade, precisa ter uma lâmina de água num terraço, precisa ter uma piscina sem tratamento. Não, pessoal, foi um vaso dentro de casa, tá? Com água limpa. Imaginava em coisas com pequenas água assim. limpa. E eu só me dei conta disso aí, quando a gente adoeceu, que eu fui desmanchar esse arranjo. Porque eu percebi que o único local que tinha uma planta dentro de casa era aquele ali. E eu fechei todas as janelas da casa por 2 semanas e continuava aparecendo mosquitos. Eu digo, os mosquitos estão dentro de casa. E aí que eu me dei conta que a única planta que poderia estar acontecendo isso era aquela orquídea e realmente havia a água embaixo dela e estava o criatório embaixo dessa planta. Então, pessoal, a gente tem que entender que esse bichinho ele se reproduz em pequenas quantidades de água. Ele não precisa grandes quantidades de água como a gente pensa. E água limpa. Pois é, isso água limpa. Eu ia até falar sobre isso, né? Eu também fiquei aqui chocada, né? Porque eu sempre imaginei água suja, água parada, ela tem que ser limpa. Lata, ferro velho, coisa assim. Não, eu também. Ele se reproduziu num pequeno vasinho e tinha realmente, pelo que a gente tirou ali, que dava menos que uma garrafinha dessas aqui, quando a gente colocou ele num recipiente transparente, fervilhava de larvas dentro. Era uma quantidade incrível de larvas dentro de um pequeno volume de água. Tinha muito mais de 300 larvas ali. Nossa Senhora. E o que eu fiz? Botei cloro, matei, esperei morrer para depois atirar pelo esgoto. Por quê? Porque se eu atirasse pelo esgoto, ele ia cair no esgoto e ele ia continuar vivo. Sim, tá? sim. Então, eu primeiro matei bem, passei água sanitária, eles morreram todos, ficaram inertes. E uma coisa interessante, Rodrigo, que quando a gente coloca eles num recipiente, assim, e tu não mexe no recipiente, eles vêm todos para cima respirar. Eles ficam boiando, eles nadam muito rápido, eles sobem na água e ficam na superfície. Se tu dá uma pequena batida na mesa ou na garrafa, eles descem e se escondem. Eu não tinha percebido isso. Eu nunca tinha visto isso. Mas eles descem lá para baixo, né, tinha um pouco de lodo da água da planta, e eles vão lá para o lodo, eles ficam lá na parte de baixo. Até eu mostrei para minha filha que interessante que é essa dinâmica das larvas. Elas são rápidas, elas se escondem. Então, assim, se eu olhasse, se eu mexesse nesse vaso e eu olhasse ele de cima, eu não ia enxergar. Eu só enxerguei porque eu desmontei o vaso. E aí as larvas que descem, eu botei elas dentro do recipiente transparente e eu vi que tinha. E aí eu vi essa dinâmica que eles se escondem. Tu bate e eles mergulham. Eles vão lá para baixo no lodo, eles não ficam na superfície, então quase que tu não enxerga. Se não for um recipiente transparente, se fosse como esse vaso, que era um vaso escuro, com raízes, com forragem em cima, mesmo que eu tirasse, se eu não tivesse desmontado, eu não ia perceber, porque elas se escondem, elas baixam lá para baixo. E eu não sei se eu não cheguei a filmar isso aí, é muito interessante. Vou ver se eu filmei para te mostrar, Rodrigo, porque os bichinhos são mais espertos que a gente imagina.
Fiquei chocada, né? Porque nem sabia. Doutor Zoé, e o senhor, como foi os sintomas? Como é que foi esse período aí, né? Com essa dengue aí que... Bem, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Elisete, Luciana, André, os amigos da Imembuí e os nossos ouvintes, né? A Luciana deu um relato prático e de quem conviveu com a dengue. O que eu queria acrescentar e colocar, evidentemente que não vou aqui discorrer sobre a doença em si, alguns tópicos da doença, porque nós temos aí os infectologistas, né, Luciana, em condições de falar com mais propriedade sobre isso. O que eu posso transferir daquilo que nós vivemos e daquilo que eu vivo diariamente, Rodrigo? A dengue, hoje, por exemplo, está sendo anunciado que Santa Maria, o jornal de hoje, diz que tem 500, 600 casos de dengue. Eu não estou desconfiando do jornal ainda, eu acho que é muito mais, porque como eu vivo o dia a dia, eu acho que está havendo uma subnotificação. A maioria das pessoas acabam não notificando. Eu também enfim, acho. a notificação, esse número é muito maior. Muito maior. Por quê? Nós atendemos na Protege cerca de 200 pessoas por dia, Elisete. E o que nós vimos diariamente lá? O aumento considerável dos casos. Hoje, o que tem tirado o trabalhador do trabalho, o que tem deixado a gente doente, né? Novamente Covid, dengue e infecções respiratórias. Então, isso é o nosso dia a dia. E nesse foco, então, por isso que eu digo que o número de casos, para mim, é muito superior ao que está sendo divulgado, não que as pessoas, o poder público, enfim, todos estejam errando nisso, mas as pessoas acabam não notificando, fazem o diagnóstico, não notificam. Muitos até não fazem diagnóstico, né? Muitos diagnósticos. Por quê? Os sintomas são muito próximos, né? E eu posso dizer com toda segurança para o ouvinte que, para mim, eu tive Covid em 2021, né, Luciano? 21, 2020, 22. 2021. 21 e dia 30 agora. E agora de abril, o que aconteceu comigo? Tive Covid de novo, positivado, que foi um Covid leve, né? No Covid de 2021, eu tive 30% do pulmão comprometido, fiquei realmente ruim. O Covid que eu tive agora, eu acho que a gente convive no meio de doenças, né? Foi um Covid leve, uma gripezinha, podia assim dizer, né? Até chamei de gripezinha. Dá aquele mal-estar. Eu saí do Covid, né? Sexta, sábado estava bom, na terça comecei a ficar ruim e confirmou a dengue, confirmei com um exame laboratorial, tanto eu quanto a Luciana, e a Paola, os 3 lá em casa tiveram dengue. E os que tiveram dengue talvez concordem comigo. Eu acho que a dengue como sintoma, ela, para mim, foi pior que o Covid. Porque a dengue te deixa no mal-estar violento, vontade de não fazer nada, cansaço, fraqueza, uma dor abdominal, e realmente ela te dá uma prostração total. Né? Náusea bastante. Náuseas, mal-estar, ou seja, a pessoa não tem vontade de fazer nada, parece que levou uma surra e tal. Então, a dengue é uma doença que compromete bastante, que judia da gente, e que nós temos que efetivamente tomar mais medidas, tá? Os sintomas da dengue já foram aqui relatados, né, por mim, pela Luciana, por todos, esse assunto já é bem debatido na cidade, por vários profissionais, né? E eles meio se confundem, né? Nesse caso, o paciente, quando vem consultar, quando nos procura lá na clínica, ele tem dores pelo corpo, ele tem febre, e aí muitos confundem com tosse, com dor de garganta, e já nos sintomas tu já consegue
fazer uma diferenciação entre a dengue e a Covid, por exemplo. O Covid dá dor de garganta, dá muita tosse, a febre na dengue é muito mais alta. Então, tu consegue ter essas distinções. E as gripes normais de influenza aí que a gente que tem aumentado muito os casos também. Então, as clínicas, o diagnóstico dos médicos hoje, muitos estão voltados para essa área. E o que chama muito a atenção, né, e que eu gostaria de falar, ontem eu estava com a minha filha, que é infectologista, em Porto Alegre, ela está dizendo, pai, dengue não dá uma vez só, né? E assim, normalmente, Luciano, é isso que a gente tem que se cuidar, né? O segundo dengue é o que é mais complicado. Dificilmente não, bem menos provável, tu ter a dengue hemorrágica, o que mata é a dengue hemorrágica, é aquela dengue onde você tem lesão intestinal, onde você faz choque, hipovolemia, você realmente vai agravando o teu quadro clínico. E ela normalmente dá no segundo episódio de dengue, porque é muito fácil entender a transmissão. A transmissão ela acontece pela mordida do mosquito, tá? E fêmea ainda, né? A fêmea. A mosquita. Então, se nós tivermos a presença do mosquito, né? Nós temos chance aí de ter dengue. E uma coisa importante, né? Acho que a gente não vai falar hoje, né? Mas a Luciana, por exemplo, já teve isso, né? O Aedes, né? Ele transmite dengue, chikungunya. Eu tive a chikungunya em 2019 e a minha filha teve zika vírus em 2019. Então, nós somos outras... Naquele surto de dengue que teve aqui em Santa Maria, que foi noticiado alguns casos, quando deu dengue negativo, eu pedi os outros 2 exames e deram positivos. Só para o pessoal que está em casa também entender, tu tá com o vírus, né? Mas para chegar a evoluir para o chikungunya e para outro, como é que funciona? Não, é que são vírus diferentes. Diferente. É que o vetor é o mesmo. O vetor. Né, Rodrigo? O Aedes é o vetor. Carrega vários vírus. É o transportador, né? E infelizmente ele pode ter mais de um vírus, né? E a doença, qual que é a mais grave das 3? O chikungunya, ela tem, por exemplo, tu tem manchas no corpo, tu tem dor nas articulações, dor de cabeça, que também tem na zika, febre alta, dor muscular. O zika também, são dores, né? O zika vírus dá mais dor, tá? Lesão de pele. E o diagnóstico definitivo ele é bastante, né, pelo quadro clínico, manifestações físicas e exames complementares, né? Mas então tu não quer dizer que tu tenha que ter primeiro a dengue para ter? Não é uma evolução. Não tem. São viroses diferentes. São uma coisa diferente. Para quem a única tá em coisa casa, que ligam eles é o vetor, não? O vetor é o mesmo, mas são vírus diferentes com características diferentes. Por isso que eu cito isso, porque nós temos que chegar no vetor, quer dizer, o porquê que acontece. A Luciana colocou o que aconteceu conosco, a nossa casa. Nós temos uma casa mais ou menos boa, que a gente não pode se queixar, né? E nós tínhamos um foco dentro de casa. Só não vai me culpar que eu te dei orquídea, né? Porque foi realmente... A Luciana gosta muito de orquídea. Dessa vez eu vou culpar o mosquito que foi lá botar os ovinhos. A Luciana gosta muito de orquídea, dei uma orquídea para ela. Várias já, né? E realmente aconteceu. Então, o que nós temos que ver? Nós temos que eliminar o foco. Não é privilégio de casas melhores ou melhores, acho que toda a população está exposta, tá? Só que tem alguns focos, né, Rodrigo? E aí, vindo aí para o que efetivamente a gente tem que fazer. O problema que a gente tem com o dengue, além das mortes que vêm, efetivamente isso reflete na vida, na saúde das pessoas e também na economia. Claro. Porque como a gente trabalha lá com funcionários, quantos e quantos funcionários que a gente tira, se afasta do trabalho 7 dias, 10 dias, 12 dias. Então há um reflexo
em todos. Social. E eu considero, né, aí vindo para o lado, não o lado político, mas o lado filosófico disso tudo, historicamente nós soubemos, né, que os políticos até falam disso, né, que fazer esgoto, não dá enterrar voto. cano não dá voto. Não dá voto. Isso é típico, né? Isso. Poucos governos investem em saneamento. O Brasil é um país atrasadíssimo em saneamento. Se aqui no centro eu tenho tratamento de esgoto, não precisa ir muito longe para te ver onde não tem. E aí é um compromisso importante dos governantes exigir de quem arrecada 5 milhões por mês aí de água que invista em saneamento. Porque tu vai para os bairros e para as vilas, tem muita obra de saneamento para ser feito e que isso tudo é um somatório. Então eu elimino o mosquito na minha casa, mas meu vizinho está lá. Nós moramos aqui no Patronato, né, próximo daqui. Esse lado aqui da cidade foi a que foi comprometida. Se eu não matar não agir nos mosquitos que eu tenho lá no cemitério, eu moro perto do cemitério, vai trazer para cá, vai vir para esse lado. Então, há uma coisa importante, né, de trabalhar em todos os lugares, independente do nível de residência que tu tem. E lógico, Rodrigo, esse não é um compromisso só do município. Claro. Né? A gente tem que, com o tempo, ir desmistificar isso na vida das pessoas. Porque o prefeito é responsável por tudo, o governador tem que fazer tudo. Não. Nós temos que ser coparticipação. O que nós temos que exigir da classe política é que se aquilo que eles têm obrigação de fazer, eles cumpram, né? Mas tem coisas que nós também temos que fazer a nossa parte, porque não tem prefeito para resolver o problema da dengue na cidade se a população não colaborar, se a população não cuidar da sua casa. O prefeito não tem como ir lá dentro da minha casa e tirar o vaso de flor que está lá. Então, eu queria chegar nisso para dizer de que nós temos sim que agir. É uma doença preocupante, porque ela dá muita morbidade, né? Ou seja, enfraquece muitas pessoas. Ela tem períodos até maio, junho, diz que há uma tendência em diminuir, mas pode, no ano que vem, vamos ter de novo. Então, eu acho que nós temos que aproveitar isso para ter uma conscientização, né? Conscientização daquilo que tem que ser feito. E até porque, né? Eu hoje... A Luciana está caçando um mosquito, né? Eu trouxe um Aedes recém-capturado, tá? Eu trouxe ele aqui. Eu matei esse mosquito na nossa cozinha antes da gente vir para cá. Olha só. Então, a culpa não foi do meu vaso de orquídeas, tá? O mosquito está solto na cidade, tá, pessoal? Esse mosquito entrou durante o dia e ele ficou esperando a oportunidade de fazer a próxima vítima, tá? Então, ele veio de fora. E é esse mosquito que vai largar as larvas no vaso de flor. Mas ele está no meio ambiente, ele está solto na cidade. Mas aí o ambiente, Luciana, para não deixar escapar isso... Dele, ó, a perninha preta e branca ali, ó. É bem fácil de identificar. Para ele se manter, viu, pessoal? Para ele se manter vivo e se reproduzir, ele precisa do ambiente úmido. Se eu eliminar o ambiente úmido, eu vou estar efetivamente impedindo que haja essa transmissão. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, Rodrigo, que importa muito para a gente nesse momento de surto, que está tendo um grande número de casos, que é as telinhas nas janelas, tá? Esse é um método dos antigos que evitavam que os mosquitos entrassem nas residências, mesmo o pernilongo, tá? Pode trazer outras doenças. Inclusive, tem uma doença que tem feito bastante vítimas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive o cão ele é hospedeiro. Tu me ajuda a lembrar o nome, Rodrigo, que o cachorro fica contaminado? Leishmaniose? Leishmaniose. Tá. A leishmaniose também é transmitida por vetor. Ela contamina os cachorros, né, também. Cachorro, no fim, ele acaba sendo sacrificado, porque ele fica um eterno hospedeiro, né? Então, o mosquito morde o cachorro e morde o ser humano. Então, como o cachorro é hospedeiro,
do parasita que contamina o mosquito, mas o mosquito vai contaminar a pessoa que está próximo do cachorro. Então, crianças pequenas têm morrido de leishmaniose. Vocês devem ter essas estatísticas aí também. Sim. Então, não é só a Aedes, tá? Não é só dengue, não é só zika vírus e chikungunya. Existem outras doenças que são transmitidas por vetores também. Então, o mosquito ele não tem que entrar na nossa casa. A gente tem que ter básculas com telinhas, portas de serviço com telinha, com braço de inércia, para que a telinha fique o tempo inteiro fechada. Tu pode abrir a porta, mas aquela telinha tem que ficar impedindo que o mosquito entre para dentro de casa. E esse era um costume dos antigos, nossos ancestrais, nossos avós e bisavós. Eles não deixavam que a mosca entrasse dentro de casa. A mosca também é transmissora de doenças. Ela transmite H. pylori, que é uma bactéria que causa problemas estomacais, ela causa úlcera e está associada com o aparecimento de câncer também. Né, doutor Zoé? A H. pylori. Então, essas doenças, todas são doenças, são zoonoses. E elas estão presentes no nosso ambiente. E um método que os antigos utilizavam eram as telas nas janelas e portas. E como é que era? Mosquiteiro. Né? E o mosquiteiro à noite. É verdade. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais nossas raízes aqui no Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Ei, você já conhece o maior sedã da categoria? Prazer, o novo Virtus chegou. Virtus TSI 2323 a partir de 104.390. Entrada de 60%, mais 18 vezes com taxa 0,99%. E com as 3 primeiras revisões grátis. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Garanta o seu Volt 0 km com o maior porta-malas da categoria, carregador de celular sem fio e painel 100% digital. Sua próxima grande escolha chegou. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor Cobre Bem Fosco com 14 litros por R$115. Resicolor Selador Acrílico 14 litros, R$70. Tinks, TINX Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks. Em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você.
Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianoal, 3026-4825, em 2 endereços, na Floriano, 1354, e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195. Nas redes sociais, Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 19h48. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 19h49, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, Estação Camobi Multistore e Iacucaria. E lembrando, gente, que quem levou a caixa de cuca dessa semana é Irma Correia. E o kit de capim-limão foi a
Rodinárgera, que já recebeu e a gente já postou nas plataformas digitais. E nós estamos com os nossos convidados dessa noite, e o tema abordado hoje é a dengue, né, e demais aí, doenças aí similares, né. Estamos aqui com o Rodrigo Silva Jardim, nosso sociólogo, o Dr. Zoé Dalmora, nosso médico aqui da Protege, e a engenheira Luciana Paola Camilotti, ela que faz parte aí e é mentora do grupo Nossas Raízes. Então, vou deixar para vocês continuarem aí, falando um pouco mais. Não sei, Rodrigo, quer colocar alguma coisa? Eu acho interessante que a gente tem que começar de maneira... Eu ando me pensando muito nessa situação de que mais vale um pingo de ação do que um mar de teoria, né? De como viabilizar esse tipo de ação para que as pessoas tenham consciência e que cuide do seu quintal, cuide de sua casa, não é? Quer dizer, que isso é tão importante, não é? Não só a questão da dengue, mas de outras enfermidades aí, não é? Então, isso está no ambiente da educação, do ensino, do mundo do trabalho, não é? As pessoas têm que tomar consciência disso, não esperar que cause um problema para que o próprio Estado venha tomar pé da situação e tentar resolver de maneira, nesse sentido de apagar incêndio. Na verdade é uma coisa muito maior, né? Mudança de mentalidade, né? Ou seja, você tem que fazer um movimento que possa postergar a ação da saúde mesmo, né? E que possa ser, né, Rodrigo, contínuo do valor. Claro, eu até ia aproveitar minha última interferência aqui. Eu gostaria de deixar uma sugestão aqui. Nós falamos, de repente, pode ser num dia da Protege, na quarta, na quinta, fazer uma mesa redonda aqui, Elisete e Luciana, com quem conhece, quem está habituado e trabalha com o combate aos mosquitos e às pragas nas residências, nas vias públicas e nos locais. Perfeito. Eu estava vendo aqui, por exemplo, a notícia de hoje, aí o superintendente da Vigilância e Saúde, o Alexandre, né, disponibilizando pulverizadores e tal, que estão atuando no cemitério. Agora, o que eu tenho essas dúvidas, eu acho que toda a população tem, afinal de contas, nós lá em casa, eu chamei o Jefferson, Jefferson, vem aqui matar os mosquitos para mim. Foi mais ou menos assim que eu disse, mais técnico, falei. E o Jefferson foi lá com sua equipe e tal, e tem uma política. O Estado, a União, o Ministério da Saúde tem uma política e tem pessoas que conhecem essa área de que efetivamente o que deve ser feito para ter uma eliminação do mosquito a longo prazo, porque tu tira a fonte, né? Eu cuido da minha casa, eu tiro os vasos, eu tiro a fonte, mas o problema continua aberto. Como fazer uma política de longo prazo, né? Para que a gente não tenha só crise no ano que vem? Como ir eliminando os mosquitos nas vias públicas, nos cemitérios, nas áreas de menor poder aquisitivo, onde o tratamento de esgoto às vezes está a céu aberto, né? E principalmente as pulverização, essa desinfecção que é feita, a aplicação de substância química, realmente é efetivo para combate à dengue? Quanto tempo e o que deve ser feito? Também. Né? E o que deve ser feito tecnicamente? Porque não adianta eu estar mandando fumaça isso não é o tecnicamente adequado. Então, meu desafio seria fazer uma palavra assim, como nós podemos trabalhar, além daquilo que a gente já falou todo esse tempo, a longo prazo, com esse tipo de ação. Trazer aí o Alexandre, o município... Pode providenciar isso, falar com o Alexandre, mas assim, dá a impressão de que não se faz nada, né? Mas o ano inteiro a vigilância ela está sempre em atuações, né? Por exemplo, coloca armadilhas em áreas estratégicas, em pontos específicos, e toda semana há um monitoramento disso, né? Só que aí entra de novo, desculpa eu ser chato, mas não adianta você ter todo um movimento de monitorar, né,
se a própria população também não faz a sua parte, né? Exatamente. Então, assim, Verdade. você tem várias armadilhas espalhadas e você faz o monitoramento, por exemplo, na rodoviária, onde entra e sai ônibus, onde tem o córrego ali perto, né? Quer dizer, eles têm uma armadilha ali, tem outras em outras regiões, né? E aí você vai monitorando e vai vendo a condição. Mas a população também tem que... Mas eu acho que é onde nós temos que ver se a gente atua, como atuar no coletivo. Sim, né? sim. Quer dizer, uma coisa é tu agir dentro da tua residência naquilo que tu faz. Mas como agir na rua, como agir num clube, como agir no cemitério, como agir, entendeu? No ambiente de trabalho. Coletivo, no ambiente de trabalho. Isso, tu falou muito bem, no ambiente de trabalho. Quer dizer, lá eu chamei alguém para fazer desinfecção na minha casa. Realmente funciona? Não funciona? Qual a substância a ser utilizada? Porque nesse troço tem muita discussão e muitas vezes engodo, né? Olha, põe uma água misturada tem com alguma muitas coisa lá e diz que empresas- está matando os mosquitos, quando na verdade não está matando. Então, E tem muitas eu empresas acho que eu conheço aí que só comem o dinheiro da gente, que não pode, né? Então eu acho que eu gostei disso, pensar numa Uma discussão boa alternativa, dessa aí com o ótima pessoal ideia. dessa área. Trazer um agente de endemia também, junto com o Alexandre. Eu acho que seria bem interessante até para a gente ter essas informações, porque tudo isso que a gente está falando, chama lá faz a limpeza, chama uma empresa. Eu atendo várias empresas aqui e já vi muita coisa que eu acabei de não atender mais essa empresa, assim, porque a gente vê que não é aquela seriedade. É a mesma coisa que, vou dar um exemplo, a questão da limpeza da caixa d'água. Que muitas Realmente vezes é feita a limpeza? ou é só dado um documento e fica, né? Tem tudo isso. Elisete, eu não posso deixar de colocar isso aí. A gente está falando de aglomerados de pessoas, uma fábrica, uma indústria. E eu ouço isso todo dia na clínica. Mas a dengue é contagiosa. Contagiosa? Né? Todo mundo pergunta. Que todo mundo pergunta, todos sabem essa pergunta. Então, Ela mas pelo mosquito. Ela não, é diferente de uma gripe comum, da Isso, não é uma influenza, virose transmissível, do né? Covid, onde o contato, o catarro... Sabe que eu também, quando vocês três estavam, eu pensei, mas será que um passou pro outro? Não, eu pensei, será que um passou pro outro? Não, tinha tanto mosquito em casa que mataram os três ficavam vendo televisão na mesma sala. E eu dizia assim, mas será possível será que pega essa doença? Porque os três estão... não tem essa possibilidade, mesmo. Realmente, para ter o contágio, tem que haver a necessidade do vetor, né, que é o Aedes, e esse vetor tem que picar o ser humano. Eu então, queria isso é também fazer mais uma alerta para as pessoas prestarem muita atenção que o mosquito Aedes, ele é um mosquito que ataca de dia, tá? Ele não ataca à noite. O horário principal que ele gosta de atacar é à tarde, mas assim, do meio para tarde para tardinha, mas ele ataca de dia e inclusive de manhã. Também já vi, às vezes eles estavam lá voando já cedo de manhã, clareou o dia, eles já estavam pela sala. E eu senti grande dificuldade de matar esses mosquitos, porque parece que os venenos não funcionavam neles. A gente colocava, pulverizava o ambiente, eles não caíam mortos como uma mosca. A mosca passava por ali e morria. Eles não morriam. Passaram na palme ali. Dá vontade. Mas aí, Rodrigo, o que eu queria dizer que é uma coisa que me chamou atenção, ao contrário do pernilongo, ele é um mosquito mais rápido. Ele é mais rápido. Ele é quase tão rápido quanto uma mosca. E é por isso que é difícil da gente capturar ele. É muito difícil. Tá? E a gente só consegue pegar se ele parar numa parede, como esse aqui que eu matei, né? Esse mosquito eu consegui matar porque estava parado na parede. Sim. Mas o pernilongo, quando ele está passando, a gente consegue matar. Esse não. Ele sempre escapa, ele é muito rápido. Então, tu não consegue matar com a mão. Ele está na tua volta tentando te morder, tu senta no sofá,
como estava lá o foco, eles vinham na gente e eu tentava matar, não conseguia. Às vezes eles mordiam assim, ó, pelo pescoço, atrás, nas orelhas. Tu estava totalmente vestida e eles te pegavam no rosto, inclusive, sabe? Ele é um mosquito mais agressivo. O pernilongo ele só ataca à noite quando está dormindo. E esse não, ele te ataca de dia. E ele é bem mais rápido que o pernilongo. E não deixar de falar que é fácil identificar o Aedes. Ele tem as perninhas e o corpo listadinho de preto e branco. Ele é diferente, o pernilongo é todo marrom. E este mosquito, ele tem as pernas longas, todas pintadas de preto e branco, e a parte das costas dele e da barriguinha é pretinha e branca também, tá? Então é fácil da gente ver. Ele não é um mosquito normal como a gente estava acostumado a ver. Ele tem esta cor preta e branca bem característica. Qualquer mosquito que a gente mata e que a gente coloca sobre uma superfície escura, o branco ressalta. E a gente identifica que ele tem essas cores nas pernas dele. Principalmente as pernas aparecem bastante, né? Então é fácil da gente identificar que ele é um Aedes por causa dessa cor preta e branca, tá? Gente, então fica aí o alerta, né, de todas as dicas que foram dadas aqui pela engenheira Luciana Paula Camilotti, pelo Dr. Zoé Dalmora e também pelo nosso sociólogo Rodrigo Silva Jardim, né, e que vocês possam realmente estarem atentos, né, para evitar essa doença. Já temos tanta coisa, né, a gente falou aqui também da gripe, falou de outras doenças, né, então que a gente fique aí de olho e que cada um possa, como diz o Rodrigo, fazer a sua parte também, e não somente esperar pelos outros, né. Eu tenho que começar dando o meu exemplo, fazendo na minha casa, para poder cobrar também dos demais, né. Então fica aí essa dica e vamos acatar aí a sugestão do Dr. Zoé Dalmora, trazendo aí, vou deixar o Rodrigo aí com essa missão aí de ver pessoas para trazer aí junto para a gente abordar né, mais profundamente esse tema e tirar mais dúvidas, que eu acho que é importante aí para a população. Se alguém quiser deixar um recadinho, aproveitem aí. Rodrigo. Bem, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, a presença do Zoé aqui, né, da Luciana e dos ouvintes, não é? De um tema tão importante e que nas próximas semanas aí vamos tentar trazer o pessoal aí, né, os agentes, o superintendente lá da vigilância também. Vou conversar com ele. Já mandei uma mensagem aqui para ele. Tá. Doutor Zoé, quer deixar um recadinho? Boa noite. Luciana. Vou reforçar o convite, então, viu, Rodrigo? Que será muito importante tê-lo conosco para esclarecer mais ainda a questão de como está sendo os encaminhamentos aqui no município, visto que a gente já está atingindo 600 casos notificados. Então, se faz importante saber quais são as atitudes, né? Qual é a previsão de controle desse surto. Claro que está vindo o inverno, a gente aqui no Rio Grande do Sul é abençoado com um inverno rigoroso, que acaba fazendo muito bem quanto ao mosquito, que ele desaparece, né? Verdade. Mas, como a gente tem, né, as 4 estações bem definidas, a gente sabe que ano que vem teremos calor de novo e o mosquito ele tem que ser combatido sempre. Então, essa é a mensagem que eu gostaria que a gente não saísse, né, desse contexto de combater sempre. É uma praga, é uma doença que é transmitida por um vetor, que é uma praga, e a gente tem que combatê-lo da melhor maneira possível, que é com todas as nossas forças, a parte civil e o poder público. Perfeito. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, né? E lembrar, gente, que vocês compartilhem o máximo possível essa live, porque tem informações importantíssimas. Compartilhe com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, enfim, para que você possa também aproveitar esse conhecimento para cuidar um pouco mais da sua família e de você mesmo. Nós vamos ao intervalo, vamos encerrar essa live e depois do intervalo a gente vem com o direto da redação.